ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, nós hoje vamos começar a estudar com vocês a parábola da figueira estéril, mas nós vamos fazer isso em duas etapas. E neste primeiro vídeo, nós vamos analisar os motivos que levaram Jesus a contar esta parábola para os seus ouvintes. Entender os motivos de Jesus são de grande importância para que a gente possa entender a parábola da figueira estéril. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos realizar uma aplicação histórica e espiritual do contexto da parábola. E só no próximo vídeo buscaremos uma compreensão mais literal, mais histórica, cultural e até espiritual da parábola da figueira estéril. Então, mãos à obra. Lucas capítulo 13, versos de 1 a 5. Eu quero ler com vocês. Diz o seguinte: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidai que aqueles 18 sobre as quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Bem, foi dentro desta circunstância, quando Jesus falava a respeito do juízo vindouro, e que está lá no capítulo 12 de Lucas, que algumas pessoas chegaram a Jesus para lhe falar de um fato que tinha acontecido em Jerusalém. O que aconteceu? Pilatos tinha mandado matar alguns galileus que estavam no templo oferecendo seus sacrifícios e misturou o sangue dessas pessoas ao sangue dos animais que eles estavam sacrificando. Foi uma tragédia, uma coisa horrorosa. Bem, desde muito cedo, eu vou dizer o seguinte para vocês: eu aprendi que quando se está estudando com alguma profundidade um texto bíblico, nós precisamos fazer uma coisa: perguntar ao texto. Faça perguntas ao texto. Bem, então vamos fazer a primeira pergunta, para que a gente possa começar a compreender lá no próximo vídeo a parábola da figueira estéril. Por que motivo aquelas pessoas foram levar a Jesus a notícia de que Pilatos tinha matado galileus, misturado o sangue dele ao dos animais que eles sacrificavam? Aquelas pessoas queriam especular, na verdade, junto a Jesus, por que será que Pilatos tinha feito aquilo. Olha, é bem possível que tenha havido pelo menos 3 motivações que fizeram com que essas pessoas levassem a Jesus o assassinato por parte de Pilatos de alguns galileus, de forma tão atroz. Mas nós vamos nos deter em uma só possível motivação. E pela resposta de Jesus para aquelas pessoas que lhe foram levar aquela notícia, nós já podemos deduzir, e você também pode deduzir, que essas pessoas queriam especular com Jesus a respeito da verdadeira situação
espiritual daqueles galileus que foram massacrados, foram assassinados por Pilatos, enquanto simplesmente no templo ofereciam seus sacrifícios. Na mente daqueles judeus havia um pensamento, na verdade, que existe até hoje. Há uma relação entre pecado e sofrimento. Aquelas pessoas estavam indo no templo para oferecer sacrifícios. Devem ter morrido, pensavam aqueles que foram levar a notícia a Jesus, porque eram muito pecadoras. Gente, este é um pensamento que atravessa toda a Bíblia, perpassa toda a Bíblia e, na verdade, chega até os dias de hoje. Será que aquelas pessoas que foram assassinadas por Pilatos eram mais pecadoras que outras? Eram mais culpadas que outras? Até os discípulos de Jesus fizeram uma pergunta semelhante e eu quero ler com vocês. São João capítulo 9, versos 1 e 2, olha só o que aconteceu. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Bem, e os amigos de Jó? O que achavam os amigos de Jó do seu sofrimento? Com certeza, na opinião dos amigos de Jó, o sofrimento, a causa do sofrimento de Jó, a culpa do sofrimento de Jó era dele mesmo. E eu vou dizer para vocês, milênios se passaram desde esses acontecimentos que acabamos de mencionar, mas o ser humano continua a achar que há uma forte relação entre pecado e sofrimento. Para que vocês tenham uma ideia da extensão deste pensamento, milhões de pessoas acham que aqueles 6 milhões de judeus que foram mortos no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, foram mortos porque mataram a Jesus, ou então porque eles disseram: o seu sangue cai sobre nós e nossos filhos. E podem acreditar, algumas pessoas, enquanto estão ouvindo este texto que eu acabo de mencionar, um texto bíblico, podem estar dizendo: ué, e não foi por isso mesmo? Pessoal, eu fico até um pouco triste mesmo, com a mesquinhez de uma dedução simplória, e vou dizer para vocês, até medíocre. Outro dia, falando com alguém a respeito de uma pessoa que havia sofrido um revés na sua vida, sabe que resposta eu ouvi? A pessoa me disse o seguinte: alguma coisa ele deve ter feito. Certa vez, um pastor, ele foi afastado das suas funções ministeriais e algumas pessoas perguntavam: o que será que ele fez? Vejam a mente das pessoas. Hoje, 2000 anos depois daquilo que a gente está estudando, 2 anos se passaram e esse pastor, que eu acabo de mencionar, ele foi reconduzido às suas funções ministeriais. E eu fico pensando, como será que esses irmãos se sentiram ao ver, depois de 2 anos, esse pastor voltar agora às suas funções? Mas vamos voltar ao texto bíblico. A partir do verso 2, fica bem claro que Jesus não fez um único comentário a respeito da notícia de que algumas pessoas vieram trazer a Jesus sobre o assassinato dos galileus por parte de Pilatos. Pelo contrário, Jesus mostra para aquelas pessoas que, ao invés de nos preocuparmos com a vida espiritual dos outros, temos que nos preocupar com a nossa. Vamos rever a sua resposta lá em Lucas 13? Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém.
Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependeres, outra vez disse Jesus, todos igualmente perecereis. Como afirmou o reverendo Hernandes Dias Lopes. Nós somos tendentes, diante das tragédias da vida, a falar mais da morte dos outros do que da nossa condição diante de Deus. E eu digo para vocês, precisamos parar de pensar como os amigos de Jó. Precisamos parar de pensar como os discípulos que queriam saber quem tinha pecado mais, o cego ou seus pais. Oh, meu querido e amado irmão, precisamos parar de pensar sobre a vida das outras pessoas. Se ela é abençoada, é porque ela está bem diante de Deus? Se sofre, é porque deve ter pecado mais que outras pessoas? Meu irmão, pare com esse tipo de pensamento. Você não é melhor nem pior do que os que sofrem, ou do que aqueles que são vítimas de desastres, como aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé. A resposta de Jesus, na verdade, é simples e direta. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O episódio do assassinato de vários galileus por parte de Pilatos e a especulação que alguns judeus fizeram para saber o que Jesus achava da morte humilhante e dramática daquelas pessoas tão religiosas, foi, na verdade, o pretexto usado por ele para relatar a parábola da figueira estéril. Então, neste vídeo que nós vimos, foi a circunstância em que Jesus contou a parábola da figueira estéril. Tudo que estudamos até agora, na verdade, foi o contexto dessa parábola. E, na verdade, eu poderia dizer o seguinte, ele é o prefácio à parábola que Jesus iria contar em seguida. Sabe, meus irmãos, eu creio que a maioria de nós estamos acostumados a ouvir sermões que deixam de considerar a importância do contexto e as circunstâncias da narrativa bíblica. Bem, eu entendo que agora sim estamos prontos e preparados para estudar e entender e compreender a parábola da figueira estéril. É uma parábola que traz mensagens extraordinárias, mensagens que não estão apenas nas palavras, estão além delas. O assassinato por parte de Pilatos foi o pretexto usado por Jesus para contar a parábola da figueira estéril. Então, meu irmão, meu amigo, não perca o nosso próximo vídeo, que será sobre a parábola da figueira estéril. Você poderá ver as mensagens ocultas, secretas, escondidas por trás da simples narrativa daquela parábola. Então eu te convido agora para compartilhar este vídeo, te convido também a se inscrever em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um forte abraço para você.